O secretário da Previdência, Rogério Marinho, afirma que sem a reforma, a situação do país ficará ainda mais difícil no segundo semestre. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. O Brasil terá dificuldade já no segundo semestre deste ano, caso não avance na reforma da Previdência. O alerta foi feito nesta quinta-feira pelo secretário da pasta, Rogério Marinho. Ele usou dados da economia para mostrar as dificuldades enfrentadas pela atividade econômica do momento. Mercado de trabalho com mais de 13 milhões de desempregados e projeções cada vez piores para o PIB. A lei orçamentária falava num crescimento da economia esse ano de mais de 2%, mas as projeções que são feitas dentro do boletim Focus do Banco Central já sinalizam para um crescimento de 1,49% com tendência de queda. Rogério Marinho, no entanto, se mostrou confiante de que a reforma vai avançar no Congresso Nacional. Segundo ele, o relatório da Comissão Especial sobre a reforma deve ser votado entre o fim desse mês e o início do próximo, para depois seguir para a Câmara dos Deputados ainda neste primeiro semestre. Rogério Marinho cobrou um pouco mais de engajamento, dedicação de governadores estaduais. Segundo ele, muitos governadores que estão com o pires na mão, pedindo ajuda ao governo federal, não estão apoiando tão veementemente a reforma da Previdência. Sabemos que o impacto nos estados e municípios é significativo, relevante e essencial. Agora, nós temos protagonistas no processo político. O governo federal está fazendo sua parte. É importante que haja também a adesão do conjunto dos senhores governadores. Existem governadores, volto a ressaltar, que estão extremamente engajados, outros nem tanto. O secretário da Previdência, Rogério Marinho, afirmou ainda nesta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro que no mês que vem a área econômica do governo vai anunciar medidas na direção da simplificação da fiscalização trabalhista no Brasil, sem deixar de lado a segurança e as garantias do trabalhador brasileiro. Do Rio, Rodrigo Viga. Professor Vila. Essa questão, o Rogério Marinho é um batalhador, né? Bom lembrar do governo anterior, todo o trabalho que ele fez, né? Se dedicou a essa questão. Acabou por uma série de razões. O projeto da reforma da Previdência na presidência Temer sendo interrompido. Isso tem a ver também com o episódio JBS, né? Maio de 2017, tudo aquilo que nós já sabemos, né? Agora, a questão que se coloca, ele cobra a compromisso dos governadores. A questão dos governadores é uma questão complicada, porque há uma dúvida constitucional se o Congresso Nacional pode reformar o regime dos estados e prefeituras. Por quê? Quer dizer, ele pode reformar o regime previdenciário da União. Isso, evidentemente, não está em discussão, mas se pode reformar o regime dos estados e das prefeituras. Porque nós temos 27 unidades da federação no Brasil. A federação é uma cláusula pétrea, né? Artigo 60, parágrafo 4º, né? Nós somos uma república federativa. Há uma interpretação da Constituição, feita inclusive por Marcelo Ramos, o presidente da Comissão Especial. Eu acompanhei na comissão anterior de Constituição e Justiça, porque a gente tem de acompanhar para dar opinião, né? Dar opinião a esmo, né? Eu acompanhei uma intervenção que ele fez na Comissão de Constituição e Justiça, quando dessa discussão. Ele levantou uma questão constitucional que me parece boa para discutir. Eu perguntei, inclusive, ao ex-ministro do STJ, Gilson Dipp, aqui no Jornal da Manhã, dias depois. Ou seja, se o Congresso pode, a reforma atinge os estados e municípios, que têm seus próprios sistemas previdenciários. Por quê? Nas 27 unidades de federação, os 26 estados e o Distrito Federal têm seus próprios sistemas previdenciários, que são diferentes entre si, não são os mesmos. Nesse caso, teria da reforma feita em Brasília ser convalidada pelas 27 Assembleias Legislativas e por uma Câmara Distrital ou no Distrito Federal, ou não? Isso é uma questão chave que vai terminar no Congresso, no STF. Essa é uma questão estrutural, para sair da discussão primária, rasteira, que muitas vezes se faz essa questão. Porque, na minha leitura, pelo que eu entendo da Constituição, é necessária a convalidação das assembleias estaduais, tendo em vista que nós vivemos uma república federativa, né, que é como se organiza o Brasil. E as prefeituras, as câmaras municipais teriam também de aprovar. No caso de São Paulo, não, por exemplo, que já fez, inclusive, sua reforma da Previdência, vale destacar.
Mas essa é uma questão importante. Por outro lado, e por fim, né, a questão que se coloca é que essa é uma questão que está sendo discutida e tem de ser discutida. Eu não gosto da demonização do parlamento. Como se tivesse inferno e paraíso. O paraíso fosse o Palácio do Planalto e o inferno o Congresso Nacional. Isso não é verdadeiro, primeira coisa, não é verdadeiro. Segundo, não faz bem para a democracia, que você demoniza um outro poder enquanto o outro está no céu. Isso não é verdade. Toda proposta do Executivo tem de ser discutida no Legislativo, desde o Montesquieu. Essa organização vem do século XVIII. Do nosso companheiro Montesquieu. Foi tudo, a partir daquela organização, qual é o primeiro país que pôs em prática aquilo? Os Estados Unidos da América, a partir da Constituição de 1787. Em suma, a partir de então, os países se organizaram dessa forma, assim como o Brasil, né? Excetuando a Constituição de 1824, que nós tínhamos 4 poderes. Havia o poder pessoal do imperador, que era chamado poder moderador, né? Sendo a nossa república tem de saber trabalhar. A mesma urna que elegeu o presidente da República elegeu o deputado federal e o senador. Lembre-se disso, a mesma urna, e você que votou no presidente, ou não importa, né? Você votou num deputado federal e num senador. Portanto, tem de haver respeito entre os poderes e ter uma ampla discussão e sugestões eventuais de mudança. É assim que funciona a democracia. Caso contrário, o parlamento seria somente um cartório, ia carimbar e tocar à frente o que o executivo manda. E isso não é democracia.